Graça e paz, meus irmãos, passando aqui nessa tarde para agradecer, glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Também dizer aos irmãos que há dias, que nós nos encontramos tristes, desanimados, mas que fica para nós duas opções: questiona ou adora. Eu gostaria de dizer a vocês que nessa tarde, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das tristezas, eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar ao meu Deus. Eu prefiro adorar ao meu Jesus. Que grandes coisas Ele fez por mim. Grandes coisas Ele fez por você. Porque se não fosse pelo nosso Jesus, nós não estaríamos aqui, Então, só por isso já é motivo para nós adorar e ser gratos eternamente ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria também de estar deixando aqui uma palavra que se encontra em 1 Reis 19, a partir do versículo 11, que diz assim: E Deus lhe disse: sai para fora deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo o Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele a voz do Senhor, que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que até Elias, um grande profeta, que tinha ali um acesso direto com o Senhor, ele teve seu momento de tristeza, ali após, Jezebel mandar matar todos aqueles profetas do Senhor. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu triste, que às vezes é normal nós nos sentirmos assim tristes, desanimados, porque nós somos humanos, nós somos, carnais, mas nós também temos que ter a certeza que, assim como foi na vida de Elias, há um Deus maravilhoso, que Ele vai vir nos buscar, Ele vai vir nos resgatar desse momento de tristeza, desse momento difícil que nós estamos passando. Nós só precisamos ficar firmes, Nós só precisamos não desistir do Senhor, porque pode o mundo virar-se contra Deus, mas eu e você, nós sabemos que nós não podemos. Nós não podemos, porque nós sabemos quem é o nosso Jesus. Nós sabemos que só através dele nós vamos ter uma vida eterna. Só através dele nós vamos chegar aos céus. Aleluias. Então não há outro caminho se não for por ele. Aleluias. Então ali Elias, ele se encontrava ali escondido, numa caverna, desanimado, triste, muitas das vezes até querendo morrer, Que às vezes é a situação que nós nos encontramos hoje. A tristeza é tão grande que dá vontade de morrer. Mas eu gostaria de dizer para você que se encontra dessa forma, dessa maneira, nessa tarde: há um Deus maravilhoso. Há um Deus maravilhoso, não se esqueça disso. Há um Deus tremendo, aleluias.
Há um Deus tremendo que nos manda sair para fora. Saia para fora dessa tristeza, aleluias. Porque o Senhor não está no vento, o Senhor não está no terremoto, o Senhor não está no fogo. Mas o Senhor chama com a voz delicada nessa tarde. Saia para fora, aleluias. Eis que eu sou contigo, aleluias. Eis que eu sou contigo, aleluias. E esse momento vai passar. Esse momento de tristeza, ele não vai durar para sempre, né? Basta nós nos entregarmos ao Senhor, basta nós clamarmos a Ele, basta nós chamarmos por Ele, pedir socorro por Ele, porque Ele vem, irmãos. Eu creio nisso porque isso já aconteceu comigo. Eu creio que quando nós clamamos por Ele, Ele vem. Ele nos estende a mão, Ele nos abraça. Mas tem que ser, irmãos, um clamor verdadeiro, tem que ser algo verdadeiro e que tem que ter fé. Aleluias. Você clama ao Senhor na certeza que Ele já está chegando aí com a tua vitória. Ele está chegando aí para te tirar dessa situação. Ele está chegando aí na tua casa para transformar teu esposo, transformar teu filho, para te dar vitória, mulher. Ele está chegando aí, basta você se posicionar diante do Senhor, basta você se posicionar, porque o Senhor não chamou mulheres covardes, aleluia. Muitas das vezes nós queremos ficar prostrada, né, diante dos problemas, mas o Senhor diz para nós nessa tarde: levanta-te, mulher, levanta. Eu não chamei covardes, eu chamei corajosos, mulheres corajosas, aleluia, homens corajosos. Levanta-te, aleluias, porque se o Senhor irá conosco, se Ele vem, se Ele chama, Ele garante, aleluias. Creia, somente creia. Ali Elias se encontrava desanimado, porque ele estava sendo zeloso, ele estava fazendo a parte dele, mas ele se queixava por Israel ter quebrado a aliança, ter derrubado os altares. Muitas das vezes, irmãos, é assim que nos encontramos, desanimado pelo que o irmão está fazendo, pelo que o nosso esposo está fazendo, pelo que o nosso filho está fazendo. Porque eles quebraram uma aliança, porque eles estão servindo a outros deuses. Não olha para seu irmão, olha para Cristo. Olha para Cristo, não se corrompa por conta do próximo, não se corrompa porque alguém se corrompeu perto de você. Não, ao contrário, estenda a tua mão para que ele venha se levantar. Não aponte, né? Não aponte também, porque hoje o que mais acontece é que quando o nosso irmão cai, em vez de nós estendermos a mão, nós apontamos. E não é assim que Jesus nos ensinou. Nós temos que ter amor ao próximo. E também está escrito na palavra do Senhor que o amor de muitos se esfriarão. E já chegou esse tempo, né, irmãos? De não se doer mais pela dor do outro. Que nós possamos estar todo dia nos corrigindo, olhando para nós mesmos, para ver se nós ainda temos amor pelo próximo, se nós ainda estamos, né, diante daquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Glória a Deus. Então, nessa tarde eu gostaria de dizer para vocês que não venha desanimar. Se levante nessa tarde. Glória a Deus. Se levante nessa tarde, porque através da sua vida, Deus, Ele vai salvar sua família, Ele vai salvar teu filho. Mas de tudo depende do seu posicionamento diante do Senhor. Se posicione, porque às vezes o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer te pegar pela mão, mas precisa você se levantar, porque o Senhor não fala, né, com pessoas que estão ali prostradas. Primeiro Ele manda, levanta-te, né? Então eu quero dizer a você nessa tarde que se encontra desanimado, que se encontra triste, levanta-te. O Senhor quer falar contigo, o Senhor quer te usar, aleluias.
Você é instrumento do Senhor Jesus. Nós somos instrumento do Senhor. Através das nossas vidas, o Senhor chega a outras. E Ele precisa, que nós venhamos nos posicionar para que Ele venha falar conosco, nos ajudar, nos socorrer. Então essa é a palavra do Senhor, que mesmo Elias, o grande profeta, ele teve seu momento de tristeza. Então é normal, às vezes nós nos sentimos tristes, Não significa sinal de fraqueza, mas é porque somos humanos. Mas nós temos que crer que esse é só um momento passageiro, porque nosso Deus, Ele está à nossa frente com a mão estendida, e quando nós nos posicionamos, Ele nos levanta. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar, meu irmão, minha irmã, nessa tarde. Que o Senhor Jesus Cristo venha te fortalecer, glória a Deus. Você, mulher que se encontra hoje triste, desanimada, com vontade de, assim como Elias, entrar numa caverna e ficar ali. Às vezes o Senhor, Ele vai de encontro com você, mesmo dentro da caverna, Ele vai de encontro com você, viu? Ele vai te abraçar. Porque muitas das vezes o que nós precisamos é de um abraço. Então, nessa tarde, você se sinta abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele possa te abraçar, que Ele possa te levantar, que Ele possa te fortalecer nessa tarde. E que você venha se lembrar, da aliança que você fez com Jesus, que você fez com Deus. Aleluias. Que você não venha se esquecer que não há outro Deus, que não há outro caminho a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias. E que venhamos ficar firmes, porque está mais perto do que nunca a volta do nosso Jesus. Aleluias. Está mais perto do que nunca, porque nós estamos passando, grandes tribulações, grandes tristezas, e o Senhor não vai nos deixar aqui para que nós venhamos a perecer, na fé. Então eu creio que o Senhor vem buscar a sua igreja em breve. Então se animem. Aqui é só uma passagem, nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Então que nós venhamos pedir ao Senhor a graça dele sobre a nossa vida, porque a graça do Senhor, ela nos basta. Aleluia. A graça do Senhor estiver sobre a minha vida e a tua vida, até o grande dia da vinda do Senhor. Aleluia. Nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Que assim o Senhor possa te abençoar. Aleluia. Abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar teu emprego, abençoar teus sonhos, teus projetos. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês nessa tarde. Amém? Fica com Jesus. Glória a Deus.